Essa perguntinha é uma perguntinha difícil. Porque... Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio hoje de Histórias de Sucesso no Pode Se Abrir. Vamos começar já agradecendo os nossos apoiadores que ficam aqui passando na tela, estão sempre nos apoiando, nos ajudando a dar continuidade a esse projeto incrível. Hoje não podia estar melhor acompanhada nessa noite de fria aqui que tá. Aqui dentro tá quentinho, mas lá fora tá bastante frio. Então, tô aqui com a minha amiga Nath. A Nath, não é de hoje que eu conheço a Nath. Não é de hoje. Eu não vou falar dar muitos detalhes, mas eu conheci a Nath, ela era bem pequenininha, né, Nath? Verdade. Então, a Nath, ela veio aqui para contar um pouquinho hoje da história dela, da história do negócio dela, que é a Fluê Estética. Assim, ó, é uma menina, é uma empreendedora, é uma menina. Pra mim é uma menina, porque ela continua sendo uma menininha. Mas é uma baita empreendedora e faz jus estar aqui hoje nesse quadro Histórias de Sucesso. Nath, seja bem-vinda! Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a gente não pôde ter escolhido um dia melhor, frio, pra estar aqui conversando, falando um pouquinho, né? É isso E é verdade, a gente não se conhece de hoje, Uhum. me conheceu desde criança, né? É verdade. Muito não que bom. eu seja tão velha assim, né, Nath? Não, mas a gente era Enfim, Nath. adolescente, isso aí. digamos. Nath, então, eu quero conhecer um pouquinho mais da Nath. Então, te apresenta pra gente, pra quem está nos ouvindo, e fala um pouquinho de ti, no início. Então, eu acho que quando que tu me deu essa oportunidade de estar vindo aqui, me convidando para fazer parte, eu me senti muito honrada. E na hora a gente pensa, o que eu tenho para falar de mim, né? Mas é tão bacana a gente olhar para trás e ver a história e pensar um pouquinho sobre a nossa vida, né? Como que a gente tem que ser grato por tudo que a gente conquistou, por tudo que a gente é até hoje, por tudo que eu sou hoje, né? E então, a Natália, que nem tu falou, né? Eu acho que virou mulher, mas continua sendo aquela menina. E hoje eu sou muito feliz porque tenho uma filha linda, uma família abençoada. E conquistei várias coisas nesse sentido. Eu acho que é ali que torna a gente a pessoa que a gente é, né? Quem que é a Natália? A Natália é mãe, é esposa, é amiga, é empreendedora. E é isso, né? Esse conjunto, é esse balancear de todas as áreas que formam quem a gente é. É isso aí. E eu realmente me admiro, né? Já não é de hoje que eu venho acompanhando o trabalho da Nath, né? Enfim, é uma baita de uma empreendedora, um negócio que transforma vidas, né? Isto. Então, eu acho que é bacana isso, né? Quando tu também tem um negócio assim que atinge diretamente, né, a vida das pessoas. Então, e esse teu lado de família? Me conta um pouquinho mais como é que tu concilia o teu trabalho e com a família, enfim. Então, eu acho que quando a gente tem filhos, ainda mais quando eles são pequenos, eles dão o que fazer. E é a nossa maior alegria, né? Não tem como dizer que não. Acho que é isso que faz a gente ter vontade de levantar todas as manhãs. E então, como eu concilio tudo isso? Tenho um parceiro que me ajuda muito, 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 muito na criação da Isis. E para mim é uma alegria poder ter um trabalho aonde eu consiga ter meus horários mais flexíveis para ficar com a minha filha, aonde eu consigo, mesmo sendo muito corrido, às vezes buscar ela na escola,
traz ela pra clínica ficar um pouquinho lá. E é um ambiente aonde que eu quis trazer leveza, aonde eu quis que fosse casa, que fosse família. Uhum. E por isso eu levo a Isis no final do dia, quando ela sai da escola, e tá tudo bem. Porque não dá pra gente ser somente mãe, né? Então, mas com toda certeza eu só consigo, fazer tudo isso em função do Júlio, do meu parceiro, e da minha mãe, dos meus pais, né, na Claro. verdade, que são uma baita rede de apoio. Sim. Então, são as pessoas que eu posso confiar pra deixar a Isis pra também poder estar fazendo outras coisas, poder estar aqui, né. Ainda ela é pequena, e eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio em tu não ser somente focar somente ali nesse lado empreendedor e esquecer de horários, esquecer de tudo. Porque senão qual é a essência? É o porquê, né? Esse é o porquê. Então, eles são o porquê pra mim. Então, pra mim conciliar esses horários é o mais desafiador, mas também é o com o melhor propósito. Eu também concordo contigo. A profissão que nos dá essa flexibilidade, Uhum. né, nos permite ter esse tempo maior para estar em família, né, para Sim, poder ajustar a agenda, enfim, né, isso aí é esse bem jogo de cintura. jogo de cintura. E realmente a família é um apoio e tanto, né, que a gente tem, principalmente quando as crianças são pequenas. Depois que eles começam a ficar um pouquinho mais em casa sozinhos, enfim, nossa, facilita bastante. Mas nesse período aí, a gente precisa desse apoio, né? Muito. E o trabalho, realmente, a gente não tem como se desvincular. Por mais que seja teu, enfim, tu tem todos aqueles compromissos que tu tem que manter, né? Sim, claro. E se tu pode conciliar ali, estar num ambiente que é acolhedor também pra ela, então nada melhor. Não, ali eu acho que esse é o propósito, né. É isso, é fazer claro, o mais profissional é a gente não levar a criança junto, mas no final do dia, às vezes, acontece. Mas até porque é um ambiente que a grande maioria das frequentadoras São são mulheres, mulheres, né? a maioria. Então é muito E mais fácil a também, né? maioria também tem a mesma realidade, né. Exatamente. Então Exatamente. Então, assim, eu acho que o ambiente que tu criou também, como tu falaste, de leveza, né, enfim, ele contempla esse espaço, assim, uhum. e principalmente se até uma cliente tiver que levar um filho, Isso, né, porque às vezes com certeza. pra poder fazer um procedimento, coisa assim, às vezes também tem que levar o filho Muitas. junto, né, porque não tem como quem deixar. Então, eu acho que é um ambiente bem gostoso, né. Bom, vamos falar, aonde que entrou o teu projeto? Em que momento da tua vida entrou o projeto da clínica? Então, a clínica Era um sonho teu já? ela sempre foi um sonho. Na verdade, foi um sonho que foi sendo construído. Não foi um dia que eu acordei e disse: "Ai, eu quero ter uma clínica assim, assim, assim". Não, mas ele foi um sonho construído. Vou contar um pouquinho lá do passado para Isso. conseguir, colocar, né, essa história. Então, na verdade, eu sou formada de formação, eu sou contadora. Então eu sou formada em ciências contábeis, trabalhei por 7 anos em escritório de contabilidade, hã, só que junto disso, eu sempre gostei de, vender cosméticos, mas eu vendia maquiagem de revistinha, porque eu queria comprar minhas maquiagens, e aí já era uma renda extra e eu já vendia, já comprava e estava tudo certo. Aí ali eu fui começando a pegar gosto. Então chegou num momento aonde que eu comecei a fazer maquiagem para as amigas. E aí teve um dia que uma amiga me disse: "Nath, eu tenho um casamento bem importante e eu gostaria que tu me maquiasse". E eu levei aquilo como um susto, eu disse: "Meu Deus, como é que eu vou maquiar ela?". Era um casamento, de uma pessoa famosa. Levei numa responsabilidade gigante, disse: "Eu vou fazer um curso de maquiagem, porque vai que eu estrague esse dia tão especial".
E comecei. E aí fui fazendo um cursinho de maquiagem, uma coisa que outra, até que eu me encontrei num curso de sobrancelhas. Foi bem por fazer, realmente por, hã, querer um dinheiro Curiosidade. extra, querer trabalhar com isso, porque eu gostava muito. Nesta mesma época, eu vendi os produtos da Mary Kay. E aí, terminei a faculdade e continuei trabalhando no escritório. E eu percebia que eu terminava o horário do escritório e eu queria sair correndo pra fazer esses extras, que me deixavam muito feliz. Então era ali que eu ia na casa de uma amiga fazer sobrancelha, ia na casa de outra, ia na casa de alguém vender os produtos, e assim eu fui indo. E um dia eu parei e me perguntei, tinha ali uns 20 e pouquinhos, morava com os meus pais, né, me parei e me perguntei se e se eu fizesse somente isto? Será que eu não ia ser mais feliz? Porque questão de valor, porque querendo ou não é importante, estava sendo elas por elas, né, o que eu ganhava no escritório era mais ou menos o que eu estava tirando de Mas se dedicava um tempo menor, tu imaginou que se isso, tu se dedicasse a mais, poderia chegar poderia chegar a ainda mais. mais. E eu disse: "Vou falar lá em casa, vão me chamar de maluca, mas Largar o muito". fixo, o certo pelo Isso, incerto. aquilo que a gente ficou anos fazendo faculdade, Exato. né, ficamos ali um tempão, foi gasto, teve Investimento, né? investimento, né, teve tudo isso, e a gente sabe quanto que é sofrido fazer uma faculdade, e agora eu vou chegar em casa e vou falar. Só que, graças a Deus, meus pais eles são extremamente apoiadores. E nessa época eu pedi pra eles, né, eu disse: "E aí, o que que vocês acham?". E eles me apoiaram. Eles me disseram assim: "Nath, tu tem 20 e poucos anos, ainda mora aqui, sempre trabalhou no mesmo escritório, então vai, tenta. O máximo é tu voltar, ou no mesmo ou em outro escritório". É. Porque eu tinha depois acabei saindo e ficando com as portas abertas nesse escritório que eu saí. E aí, então, Deu início. dei início. Dei início a essa jornada e eu adorei, eu adorava. Então eu conheci muita gente. E ali despertou também o meu lado vendedora, Uhum. que ele não existia, eu acho, até então. Foi nesse momento que daí eu fui ver o que o meu pai e o meu irmão faziam para as vendas. Eu disse: "Ah, vou ali, né, se eles vendem as coisas deles, eu vou vender meus cosméticos e os meus serviços". E foi uma época incrível. Aí, fiquei há uns anos, tive uma amiga que me deu uma oportunidade para dividir sala com ela lá naquele início, e ali nela eu fui crescendo, a gente dividiu daí depois as salas juntas, a gente cresceu juntas. E então eu engravidei. E aí a Isis foi, muito desejada, e quando ela nasceu, aconteceu a pandemia e tudo parou. Hum. E agora, como voltar com a pandemia que a gente não sabe se vai ou se vem, com um bebê pequeno, aonde que a gente sabe que muita gente acabava, indo atender, né, ou saindo do plano, muitas vezes ficava os meses afastados, né, os dias afastados, mas atendia, outras pessoas iam atender mesmo na época da pandemia, né, mas eu não podia me arriscar, eu tinha uma bebê recém-nascida. E aí nessa época, eu lembro que eu passei todas as minhas clientes para 2 amigas por causa da Isis. E agora como reconquistar elas de volta? E a pandemia acabou. Porém, no meio da pandemia, quando a Isis era bebezinha, eu disse: "Eu vou voltar, mas eu vou voltar reformulada". Nessa época minha vida deu uma acho que a vida de todo mundo na pandemia Quem não, né? deu uma reviravolta. Nós encontramos até naquela época, né? Logo, Sim, logo no início.
E aí deu uma reviravolta e eu disse: "Eu vou sonhar com uma clínica". Quando a Isis fez 1 ano, eu comecei então a sonhar com a clínica. No primeiro aninho dela, eu creio que eu não sonhava com a clínica. Eu queria voltar com alguma coisa, Para o mercado, mas não sabia isso, de que forma. mas não sabia como. E aí do 1 ano dela até 1 ano e meio, eu sonhei, pensei até no puxador da porta das salas, né. E aí então em todos os detalhes. Eu sabia quais profissionais eu sabia como eu queria, mas eu não sabia como fazer. Então eu disse: "Eu vou", e eu fui. Eu não sabia o que ia acontecer. E eu acho que e eu só fui porque eu não sabia o que ia acontecer, e disse: "Vamos que tudo vai dar certo no final". E deu. Não chegou no Deu muito final, certo. né, mas acabou que a gente vai encontrando os nossos caminhos. A gente vai vendo, a gente vai entendendo. Sim, e tu esteve à frente da clínica, como tu falaste, nos mínimos detalhes, Uhum, né, ela saiu exatamente, no teu gosto, né, no teu uhum, planejamento, então isso é legal também, tu sonhaste ela literalmente, né, em uhum. todos os sentidos. E a clínica é linda, eu fiquei impressionada quando a visitei na Muito primeira obrigada. ocasião, né, extremo bom gosto, aconchegante. Eu acho que, isso tem tudo a ver também, né, a pessoa tem que ir, Uhum. se sentir à vontade, então é um espaço, assim, muito, muito, muito agradável. Ai, que E bom. qual foi teu maior desafio, nessa Uhum. construção do teu negócio? Eu acho que o meu maior desafio foi trabalhar, com pessoas e em pessoas, né, mas não, o problema não era as pessoas, era eu saber gerir. Porque quando que a gente trabalha sozinha, a gente não sabe gerir uma equipe. E quando eu entrei como que eu fosse uma colega de trabalho delas, Uhum. de todas as meninas, né. Então, nós somos em 7 meninas, são 7 profissionais, né. Acaba que é bastante coisa. Então, desde o início, teve épocas que foram um pouquinho mais, teve épocas que a gente chegou até em 9 meninas, né, trabalhando na clínica, e o meu maior desafio foi fazer essa gestão, esse gerir. E até hoje pra mim é um desafio. Então ali eu tive que estudar, que ir atrás de conhecimento e até de autoconhecimento para poder entender como é que a gente o porquê das coisas, né, como agir com as outras pessoas, como o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, como que eu quero que seja feito, e também entender que ali a clínica precisava de uma pessoa para direcionar, e que esse direcionar não era ruim, tinha que ter, Não dizer não é sempre sim. isso. Pra mim esse foi o meu maior desafio. Eu imagino. E Te claro. transformar, como tu falaste, tipo uma colega de trabalho pra Uhum. a que tá gerindo o E tu espaço. sabe quem mais me apoiou nessa mudança? Ok. As próprias meninas que trabalham comigo, Olha, que legal. com Bom, a tua toda equipe é certeza. muito maravilhosa. Sim. Equipe, bastante conhecimento técnico, preparada, né. E hoje tu tá Uhum. com uma equipe de quantas pessoas? 7. 7 pessoas. 7 E pessoas. quais são as especialidades hoje que a clínica, oferece? Então, hoje nós trabalhamos, né, na verdade hoje não, desde o início, né, nós trabalhamos com a parte de estética facial, corporal, então na parte do emagrecimento, e também na parte da beleza rápida. Então explicando o que seria isso. A parte do facial, então nós temos uma profissional que ela faz desde a parte que ela vai cuidar da pele, desde a parte da limpeza de pele até os procedimentos mais invasivos.
aonde ela vai fazer um gerenciamento da tua pele. Qual é o diferencial também da nossa clínica em relação a isso? É que a gente vai fazer um protocolo exclusivo para cada pessoa, estudando. Eu sempre gostei de entender o que as meninas estavam fazendo para as clientes, porque eu cuido dos meus clientes, cuido mesmo. E aí eu queria saber o que estava sendo indicado e o porquê. Porque eu queria entender, dá resultado, não dá? Funciona melhor nesse tipo de pele, no outro? Então, esse gerenciamento de pele, eu acredito que seja o nosso diferencial nessa área. Então, na parte do emagrecimento, nós temos uma nutricionista, então, temos uma massoterapeuta que faz toda a parte das massagens estéticas, né? Também relaxante, terapêutica, né? E associando a parte dos injetáveis, né, de enzimas, com os equipamentos também que nós temos lá na clínica estéticos corporais e com a nutricionista nós temos resultados de protocolos incríveis para queima de gordura, para emagrecimento, para transformação também na parte de flacidez, que também essa é uma das queixas muito grande das mulheres. E nessa área, eu sou bem feliz em dizer que nós temos uma plataforma de multitratamentos lá na clínica, onde que a gente trabalha exclusivo todas essas questões das mulheres. E o que ela é de diferente? É realmente a gente consegue colocar cada tipo de pele, cada tipo de problema e o equipamento nos dá a melhor solução. Sim, vocês têm um investimento bem grande, inclusive em equipamentos próprios. Sim. Né? A grande maioria hoje das clínicas, elas locam, né? Tem um dia específico para tratamentos, né? Em determinadas áreas, depilação, emagrecimento, enfim. E a clínica faz investimentos em máquinas próprias. Isso. Na verdade, esse é uma das coisas que eu bato sempre na tecla. Eu sempre digo, gurias, a gente não precisa ter todos os equipamentos. Mas nós vamos ter os melhores equipamentos, os equipamentos bons, aqueles que a gente sabe que dá resultado e que também a gente sabe que são nossos. Então, qualquer dia da semana vai ter cliente, vai ter a oportunidade dos clientes fazerem os serviços. Tu abre mais espaço na agenda. Isso. Né? Te proporciona receber clientes em diversos horários, né? Isso. Fica flexível para o cliente. E também eu sei da história desse equipamento. Então, das manutenções, que isso tudo é muito importante e faz toda a diferença. E assim, olha, os equipamentos eu não tinha tanto conhecimento, então eu não dava muita importância. Depois que eu entendi o que eles fazem, e como eles trabalham, eu comecei a entender um pouquinho mais do porquê que ele dá tanto resultado. E também, então, além desta parte, nós temos a parte de beleza rápida, que a gente chama ali na clínica, que seria a parte de unhas, cílios e sobrancelha. Então, nós temos 2 manicures, uma design de cílios, e eu continuo atuando na parte de sobrancelha. Então, desde o design, micropigmentação, toda essa parte, os clientes que vierem lá na clínica para fazer sobrancelha, vai ser atendida por mim. Ah, com certeza. E eu gosto muito de poder estar ali, desse contato com as clientes ainda. E o designer de sobrancelha, ele tomou uma proporção nos últimos anos bem diferente do que era antigamente, né? Uma vez era somente fazer a retirada do excesso e hoje tem todo um trabalho específico e inclusive de estudo do próprio rosto, né? Enfim, explica um pouquinho como é que quando tu atende uma cliente assim de primeira vez, qual é as primeiras observações que tu faz, como é que funciona? Então, na verdade, eu acho que o design de sobrancelha, ele foi mudando por décadas, sabe? As décadas iam mudando e o design ia se reestruturando.
E agora o natural é o mais bonito. Então, lá na clínica, sim, a gente faz o design personalizado, aonde que a gente vai estar analisando o rosto, né, o formato e o tipo do rosto de cada pessoa, respeitando os pelinhos, né, respeitando o desenho natural, porque o que mais importa é a gente fazer, realçar o que já é bonito, não criar algo do nada, porque assim não vai ficar nem natural, não tem como. Então, é respeitar os pelinhos. Então a gente teve aquela época da sobrancelha mais fininha, daquela sobrancelha depois mais marcada, e assim a gente foi até uma sobrancelha natural. Agora tá muito em alta o brow illumination, né, a sobrancelha mais bagunçada, eu adoro essa técnica. E, teve épocas atrás que a micropigmentação de sobrancelha, ela era, muito difundida, E né, muito artificial no e início, muito né? artificial. Hoje em dia, a gente antes de indicar uma micropigmentação de sobrancelha, a gente vai indicar uma reconstrução, aonde a gente vai trabalhar com LED, com argila, sabe, com microagulhamento. Ali também, um protocolo exclusivo para sobrancelha, para daí, ok, não deu resultado, ok, vamos ir, porque cada organismo é único. E que nem eu explico, se foram muitos anos tirando a sobrancelha errado, pode ser que a gente não consiga o resultado que a cliente espera. Mas aí sim a gente vai para uma micro. Então, e uma micro delicada, uma micro bonita, uma micro natural, né. E eu particularmente sou apaixonada em fazer micro. Como a gente comentou, né? Antigamente, quando veio a micropigmentação, Uhum. eu acho que muita gente foi cobaia, né? Porque Sim. tiveram resultados horríveis, né? E até depois tem muita gente que sofre hoje para fazer, tem que fazer muitas e muitas sessões de laser Sim. para retirar, né, a micropigmentação antiga para poder fazer uma nova, né? E isso, hoje a gente vê, hoje que tem todo esse estudo, como tu falaste, toda uma análise do rosto, enfim, né, do que fica bom e tal, e procurando sempre a maior naturalidade, a gente vê o quanto que isso faz diferença, né, Muito. principalmente das antigas para as novas. A pessoa faz essa transformação, tira a micropigmentação antiga e tal, e faz uma nova, meu Deus. Eu acho que antigamente não se sabia a importância que tinha uma sobrancelha adequada no rosto de uma mulher, né? Verdade. Lu, é isso, sabe. Eu acho que no começo, onde surgiu, era feito até com pigmentos que não era, às vezes pigmento de tatuagem. Gente, não é. Ou na camada errada da pele, Exato. aonde que vai fazer a alteração da cor. Hoje a gente já tem, pigmentos que são extremamente leves, sabe. Então, a gente Que deixa consegue natural, né? isso, chegar num resultado, hã bem mais Satisfatório. natural, aonde que ela não muda a coloração, aonde a coloração vai sumindo, ok, né. E porque tudo precisa de uma De manutenção, retoque, aham. tudo. Então, o nosso carro precisa de revisão, nós precisamos ir no médico para fazer É, revisão. Então os procedimentos estéticos, a micropigmentação e os outros é da mesma forma, nada é pra sempre, né. Então a gente tem que tá sempre, renovando. E a micro hoje tá bem nesse nicho, sabe, aonde que ela vai diminuindo a coloração, mas não fica aquela sobrancelha acinzentada, azulada, né, que a gente pegava e dizia: "Tá, e agora? A gente faz o quê em cima disso?". Uhum. Claro que hoje a gente já tem técnicas, então, pra tirar o pigmento, E todo né. dia tá surgindo coisas novas, né, Todo técnicas dia. mais avançadas, né, Uhum. e que vão auxiliando cada vez fazer melhor e mais natural. Isso. E uma das coisas que eu prezo muito na minha equipe e no meu trabalho também, claro, é estar sempre investindo em cursos.
investindo em novas técnicas, investindo em conhecimento, porque eu acho que isso é muito importante. Senão a gente para no tempo, Com certeza. senão a gente fica sempre fazendo aquela mesma coisa. E não adianta, a área da beleza, ela se renova constantemente. Muito. Aliás, Muito, muito. A gente faz um muito. procedimento, já tem outro. Muito, muito rápido. E às vezes existem coisas que são feitas, mas um espaço chama de uma coisa e no outro espaço tem um equipamento um pouquinho diferente, mas faz parecido, chama já de outra coisa, né? Sim. Então tem muito disso. Então a gente tem que parar e entender o que a gente precisa, o que é bom pra nós, pra daí então, né? Ou na verdade a gente não precisa saber o que é bom pra nós. A gente precisa saber o que a gente quer, o que nos incomoda, quais são as nossas queixas, pra daí a gente ir num profissional onde ele tenha conhecimento, que vai estar chegando naquele resultado que a gente tanto almeja. É muito do sucesso, né? Do resultado, seja esse em qual área for, né? Depende muito do profissional que tu tá escolhendo, Sim. né? Então é muito importante sempre a gente buscar referências, Sim. né? Informações, né? Dicas de outros clientes que já fizeram procedimentos, enfim, ou prestação, seja prestação qualquer uma, né? Prestação de serviços, enfim, para a gente poder ter sempre um bom profissional nos auxiliando. Me diz aí o que tira o teu sono hoje dentro do teu trabalho? Ai, meu Deus! Essa perguntinha é uma perguntinha difícil. Porque eu acho que como a maioria das pessoas, né? A gente sempre quer mostrar o lado positivo das coisas, né? A gente não... É mais difícil dizer o que nos tira o sono. Mas hoje, o que mais me tira o sono, mais me preocupa, é realmente a parte do empreender. Pra mim é desafiador e eu acho que a gente tem que estar sempre organizando. Sabe aquele bonequinho que vai com os pratinhos, que tem que deixar os pratinhos todos girando? Eu vejo que empreender é isso. Então Um equilíbrio. equilíbrio. Qual pratinho que tá diminuindo a velocidade? Não, vamos ali dar mais gás, né? E aí ter essa percepção. Porque, querendo ou não, nem sempre a gente tem a visão do todo. Ainda mais quando a gente tá dentro de um negócio. Por isso que eu gosto muito também dos feedbacks dos nossos clientes. Porque pra mim é muito importante ter esse, olha, aqui vocês acertaram. Nesse pontinho eu achei que, de repente, opa, E os clientes têm coragem de falar? alguns têm. E como é que tu lida com isso? Eu lido de uma maneira positiva porque eu pergunto. É pro crescimento, né? Isso. Óbvio, eu não saio perguntando isso pra todos os clientes, não tem lógica. Mas eu sempre tive uma facilidade de fazer amizade com as minhas clientes. Então, eu consigo ser próxima delas. Eu acredito nisso, tá? Dá essa liberdade, E né? Se aí sentir a vontade Isso. de falar pra ti, né? Alguma... E aí, pelas clientes gostarem de mim, gostarem do trabalho, se importarem, elas se importam em falar. Exato. Porque elas não falam também de uma forma pejorativa. Claro. E eu acredito que em todos os lugares, a gente vai às vezes numa loja no centro. A gente entra e nós, como consumidores, a gente percebe algumas coisas Perfeito. que às vezes o dono da loja não tá enxergando. Eu sou uma pessoa que algumas vezes já me chamaram de metida, não fala, enfim. Eu digo, gente, mas é que vocês não entendem, assim, é positivo. Talvez justamente com esse pensamento, ninguém vai falar. Só que, às vezes, como tu falaste, não tem uma visão no todo e precisa que alguém chame a atenção para um determinado ponto para que ela melhore. Né? Então, claro, ninguém quer fazer esse papel. Isso, e também nunca
não se sabe alguma como vai coisa ser muito recebido. grave. Mas também a gente não sabe como que vai ser Ah, recebido. Claro. Porque às vezes tu tá achando que tá ajudando e a pessoa pode se ofender. Isso, não. Na verdade, eu faço essas perguntas realmente Sim. para as clientes que a gente tem confiança. E, na verdade, às vezes não é nem em forma de pergunta. Elas trazem formatos Sugestão. de sugestão. Então, já teve aquela que me disse assim: Nath, olha só, que tal se tu fizesse uma pastinha assim, 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 e colocasse todas as nossas fotos, né, do antes Uhum. e da evolução, né, conforme os procedimentos. Eu achei muito legal. E aí ela me trouxe, uma pasta de anos atrás, de uma profissional que ela tinha ido em Caxias, que ela se surpreendeu. E ela me disse: "Nath, eu gostei muito". Isso foi há muitos anos atrás. Então ela me trouxe essa pastinha quando o filho dela casou. Uhum. E isso passou-se anos, tá. Hoje eu atendo a família. E e ela me disse: "Olha, eu ainda guardo". E eu levei aquilo como uma sugestão bem bacana. O que que a gente fez? Colocamos a pastinha. Sim. Há algumas semanas atrás, uma cliente minha veio e ela me disse: "Nath, tu viu toda essa questão dessa tragédia que aconteceu, né, das enchentes e tudo mais. O pessoal da tua idade é que tem que levantar essa bandeira". E ela me abriu os olhos de uma forma que eu disse: "Meu Deus, eu nunca tinha pensado nas coisas desta maneira". O quanto tu pode auxiliar, talvez, Isso, ou levantar uma bandeira, né, nesse sentido, para que isso. que seja exemplo para outras pessoas. E ali, quando ela me falou, eu levei num lado muito positivo e eu fiquei até impactada. E foi muito bacana, sabe, ter esse retorno dela. Que bacana. Tu vê como que é importante a participação de todo mundo, Uhum. né. O que depois, chegando nesse momento, né, que tu vê hoje a clínica andando, né, redondinha, enfim, né, que a Nath de hoje diria pra Nath lá quando ela começou, que tu acha que seria talvez crucial? Tenha muita resiliência. Eu acho que resiliência é a palavra que eu teria me dito. Porque nem sempre é fácil. E assim, a gente vai, né, mas é tão gratificante, porque na verdade a clínica ela surgiu justamente para trazer voz para as mulheres, para fazer com que as mulheres elas consigam se sentir belas, consigam ter um espaço onde elas se sintam segura para fazer desde a sua unha, da sua sobrancelha, até os procedimentos mais invasivos aonde ela precisa depositar mais confiança na profissional, né, no tratamento. E eu queria um lugar que desse aconchegante e que também desse voz às mulheres que trabalhassem lá dentro comigo. Então que fosse um espaço onde a gente pudesse crescer juntas. E eu acredito que nisso eu consegui. Verdade. Nisso eu sou muito feliz. E também no início, eu sabia as profissionais, os serviços que eu queria, tá? Mas naquele início, algumas oportunidades surgiram de pessoas de virem dizer: "Posso colocar o que que tu acha da gente incluir isso?". E naquele momento foi bom pra mim. E aí Foi depois eu abrindo fui portas. abrindo portas. E chegou numa hora que eu disse: "Opa, volta, o que eu quero realmente? Não, volta pra origem, é isso, foi isso que eu me prontifiquei e que estava na essência". E hoje a clínica tá com, os serviços que eu sonhei lá atrás. E me diz por que
Por que tu é apaixonada pelo que faz? Porque o porquê que eu sou apaixonada, eu acho que o que mais faz eu brilhar os meus olhos é realmente, ver a transformação das mulheres. Analisar, assim, ó, sentir o quanto elas evoluem comigo, no sentido de, às vezes, chegou num dia ruim, deitou lá na cadeira, fez uma simples sobrancelha, trocou um umas palavras ali de conversa, porque a gente sempre vai conversar, e ela levantou diferente. É de entregar um cafezinho quente e a pessoa de se sentir acolhida e dizer assim: "Nossa", e sair de lá com um sorriso. Eu acho, na verdade, respondendo essa pergunta agora, pensando bem, é o sorriso das pessoas no final. Que bacana. Não somente no meu serviço, mas no acompanhar do progresso, né, dos serviços que é oferecido lá na clínica. É que é todo um contexto. Desde quando a Isso. gente chega, já é recebido por aquela menina linda, maravilhosa, sorridente, né? Como é que é o nome dela? Jenny. A Jenny, beijo, Jenny. Então, aí as profissionais todas são queridas, né? São Uhum. amáveis, o ambiente é acolhedor, né? O trabalho, né? Com muito profissionalismo. Sim. Então é todo o contexto, né? E a gente sabe, mulher sabe que a gente adora conversar, né? E daí a gente encontra essa doçura lá e a gente fica fazendo lá, mas conversando, né, Nath? Então, Sempre. realmente, eu acho que faz muita diferença, né? E eu gosto muito também quando o atendimento ele é personalizado, que fica só o profissional. Eu há muitos anos mesmo, optei em fazer, por exemplo, a minha unha, só eu e o profissional. Não Sim. gosto de salão grande. Não gosto de clínicas muito, né? Então, assim, eu acho que é muito mais acolhedor, muito mais íntimo, Isso. né? Intimista, né? Então, eu acho que isso é um diferencial também incrível, né? Que a tua clínica proporciona. Essa foi uma das coisas também que eu pensei lá atrás, que eu disse: "Eu quero esse contato do cliente e do profissional". Porque ali a gente cria intimidade, ali a profissional vai saber como que a gente gosta de tal e tal coisa, e ali tu cria afinidade. É isso aí. E isso te dá confiança, né, gera credibilidade para o cliente. Total. E como é que tu vê o futuro da clínica? Quais são os teus objetivos para o futuro? Meus objetivos para o futuro? Então, eu acho que a gente tem que estar numa evolução todo dia. Não dá para parar, não dá para estagnar. Eu acho que a gente tem que sempre estar evoluindo. Então, o que eu acredito é que uma equipe unida, ela vai muito longe. Então, eu acredito que seria fortalecer laços, fortalecer essas profissionais incríveis que eu tenho trabalhando do meu lado e, claro, tá sempre com novidades. Então tá sempre trazendo equipamentos, tá ligada sempre no que há de mais moderno e já temos ideias de equipamentos futuros. Então é coisa que a gente tem que estar sempre programando, sempre organizando e analisando também, escutando os nossos clientes para saber a necessidade delas. É isso aí. No mundo que tá em constante mudança, a gente tem que estar sempre atualizado, né? E pelo que eu vejo, tu tá sempre antenada Sim. e tu tá sempre à frente de todas, acompanhando todas as profissionais, né? Olha, a gente tenta. Não, eu vejo que tu Então, tem, né, toda uma participação, assim. Como eu tu gosto falaste, tu gosta de disso. entender um pouquinho do trabalho de cada uma e com isso tu vai também poder atender as necessidades delas. Eu gosto muito disso, eu acho que isso é muito importante. É claro que eu queria saber fazer tudo 100%, mas aí não ia ser.
Mas eu gosto de estar entendendo, de estar perguntando, de estar sempre sabendo e acompanhando o que cada cliente tá fazendo. Que legal. Bom, com tudo que a Nath, né? A Nath. Eu nem sei falar a Natália, é estranho pra mim, porque é a Nath, né? E com tudo que a Nath aqui falou hoje, enfim, dá pra entender hoje por que ela tá aqui nesse quadro de histórias de sucesso, né? É uma mulher incrível, né? Uma empreendedora. Começou um negócio no meio de uma pandemia, Sim. né? Numa área diferente do que ela se preparou, do que ela estudou, né? E hoje tem um sucesso incrível, né? Ela conta com profissionais excelentes, isso a gente sabe que a gente sozinho não faz, né? Não, sozinho Não faz é nada, nada. né? Então ela conta hoje com uma equipe incrível, né? E é isso. Que ótimo, que lindo te ouvir, ver a Nath crescer como pessoa, como mulher, como mãe, né? A gente tem um carinho muito grande uma pela outra e é muito bom trazer. Vocês viram quantas mulheres já vieram aqui nesse quase um ano de podcast, né? Estamos para fazer um ano aí em julho. Quantas mulheres incríveis, né, estão passando por aqui e eu me sinto muito honrada poder receber mulheres fortes, mulheres empreendedoras, né, mulheres que tomaram as rédeas das suas vidas, né, e hoje cumprem aí vários papéis, né, ao mesmo tempo, né, e com grande sucesso, né, na sua área de atuação. Então, Nath, muito, muito, muito obrigada. Tu queres falar alguma coisinha no final? Ai, quero Eu que esse agradeço. momento. Eu acho que foi incrível essa oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Floê também. E é incrível te ter também como nossa cliente lá. É verdade. É muito bom. E é isso. Fala aqui só para quem não conhece, que vai te assistir, aonde fica a clínica. Então, a Clínica Floê, ela fica localizada ali na Avenida Planalto, em cima do restaurante De Vereda, bem próximo à Igreja Redonda, né? Então é super fácil o acesso, sempre tem estacionamento, é bem tranquilo. Muito bem localizada. Nath, querida, muito obrigada. Gente, vou encerrar aqui esse episódio de Histórias de Sucesso e vou mais uma vez agradecer a todos os nossos apoiadores e a todos que nos acompanham. Fiquem aqui com a gente. Logo, logo tem mais gente bacana para ser ouvida aqui. Nossa, tu tá quentinho.